Olá, meus amores! Conheça os dons poderosos que apenas capricornianos possuem. Existe algo cativante nos capricornianos. Você já percebeu como elas carregam uma força interna poderosa, como se soubesse de algo que o mundo ainda não entendeu? Muitas vezes discretos, até subestimados, eles carregam dons que só se revelam com o tempo e quando se manifesta são transformadores. O mais fascinante é que esses dons não aparecem de forma escancarada. São joias, exige paciência, profundidade, um olhar atento para ser percebidos. E amores, vamos revelar um a um os dons poderosos que apenas capricornianos possuem. Então vamos lá? Agora pense. Por que pessoas nascidas sobre o signo de Capricórnio, regida por Saturno, planeta do tempo e da responsabilidade, desenvolvem uma estrutura interna tão diferente dos outros signos? O que tem na essência do capricorniano que o torna tão resiliente, tão enigmático? E por que o capricorniano tem o dom de, quando tudo parece desabar, ele permanece firme? Essas respostas começam a surgir à medida que desvendamos esses dons. E você vai entender que esses talentos são parte de um mapa secreto que faz Capricórnio ser um dos signos mais resilientes e potentes do zodíaco. Vamos lá? Amores, se você for um deles, você vai se reconhecer. O primeiro dom é a força da persistência inabalável. Capricórnio é o único signo do zodíaco que parece ter feito um pacto silencioso com o tempo. Enquanto muitos desistem no meio do caminho, mudam de ideia ou se distraem com atalhos, o capricorniano segue firme, focado no seu objetivo. Esse primeiro dom poderoso é uma força invisível que impulsiona, mesmo nas situações mais adversas, né? Então, amores, o capricorniano simplesmente existe sólido como uma rocha. Desde cedo, os capricornianos sentem um chamado para conquistar algo grande. Mesmo que o caminho seja árduo, eles caminham com passos constantes. Não significa não desistir, é mais que isso. Eles possuem uma espécie de compromisso silencioso com os seus sonhos, como se o sucesso fosse uma questão de honra pessoal, uma dívida que precisam pagar para si mesmo. Isso faz com que eles passem por situações que faria qualquer outro signo desmoronar, mas eles continuam seguindo em frente. Muitos não entendem como alguém pode ser tão assim destinado, comprometido. A resposta está nesse dom, meus amores, a persistência inabalável. Esse dom vem de Saturno, né? Tudo na vida precisa de tempo, paciência. Capricórnio entendeu essa lição como ninguém. Eles não estão interessados em vitórias rápidas, eles querem conquistas duradouras e estão dispostos a pagar o preço quanto a isso. E mesmo que passe anos construindo algo em silêncio, as pessoas de Capricórnio se tornam referência no que fazem. E muitos acham que foi do nada, mas quem conhece um capricorniano de verdade, sabe? Ele esteve ali o tempo todo trabalhando, planejando, insistindo. Nada detém Capricórnio quando ele decide algo. Pode levar anos, mas ele chega lá e chega com estrutura, com solidez, com consistência. Esse dom faz com que Capricórnio também suporta melhor as dores da vida. Eles não são frios, eles apenas aprenderam que para continuar é preciso seguir mesmo quando dói. E isso por si só já o coloca em outro patamar. Enquanto muitos pagam na primeira dificuldade, Capricórnio apenas respira e segue. É impressionante a resistência que o Capricórnio desenvolve ao longo da vida. E isso é por causa da persistência, que não é apenas uma qualidade, é um verdadeiro dom sagrado que molda todas as áreas da vida do capricorniano. Depois de entender o poder dessa resistência, fica mais fácil entender por que tantos capricornianos alcançam estabilidade, sucesso. Não é sorte, não é acaso, é o resultado de um dom que poucos compreendem, mas que move montanhas.
O segundo dom poderoso é a maturidade. Amores, existe algo curioso em todo capricorniano. Desde cedo ele parece mais velho do que é, mas não no sentido físico, e sim no jeito de pensar, nas atitudes, na maneira de lidar com o mundo. Esse é um dom poderoso, a sabedoria da maturidade antecipada. Enquanto outras pessoas da mesma idade estão preocupados com coisas passageiras, o capricorniano entende que há questões muito mais profundas em jogo. Ele analisa as consequências, mede os riscos e tudo isso com uma seriedade que muitas vezes surpreende até os mais velhos. Essa maturidade não vem de experiências passadas, é algo que está dentro do capricorniano desde o início. Há uma conexão forte com a responsabilidade, com o dever, com a noção que a vida exige postura. Capricorniano não brinca com o que é sério, e essa postura leva ele a tomar decisões mais conscientes. Em muitos casos, eles são um conselheiro do grupo, aquele que ouve mais do que fala, que observam antes de agir, e quando fala, suas palavras costumam carregar um peso diferente. É como se todos sentissem que ali existe verdade, coerência, sobriedade. Esse dom da maturidade antecipada também se manifesta na forma como os capricornianos encaram os erros e os aprendizados. Eles não se vitimizam facilmente, eles não se perdem em dramas desnecessários, eles olham por fato, entendem que falharam e o que precisa fazer para corrigir. Essa abordagem madura da vida permite que cresçam mais rápido e aprendam com mais profundidade e enfrentem os desafios com mais seriedade. Enquanto muitos se deixam abalar com pequenas frustrações, Capricórnio já está reformulando estratégias e seguindo em frente. Outro reflexo dessa maturidade é a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes com sobriedade. Capricornianos conseguem manter a compostura mesmo diante do caos, e isso os tornam excelentes líderes, gestores, orientadores. Mesmo que não tenham cargo de autoridade, naturalmente são vistos como ponto de equilíbrio, e esse dom se reflete nas relações pessoais. Em vez de se envolver em jogos emocionais, os capricornianos buscam solidez, conexões sólidas que oferecem segurança e crescimento mútuo. E sabe que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com o que não constrói. Não é raro que capricorniano alcance grandes responsabilidades cedo na vida. Cuidam da família, tomam decisões importantes, assumem compromissos e mostram um senso de direção surpreendente. Essa maturidade não é rigidez, é sabedoria. É a consciência de que tudo tem seu tempo e que o verdadeiro poder está em manter o foco, mesmo quando tudo parece confuso. Capricórnio enxerga além do imediato. Ele sente de maneira natural e que é preciso plantar com disciplina para colher com grandeza. Esse dom poderoso faz com que os capricornianos sejam aqueles que os outros procuram quando o chão some. Eles são firmes, estáveis e transmitem confiança que acalma. Sua presença tem um poder de organizar, alinhar e trazer de volta a realidade. Isso é raro, é especial, amores. É um verdadeiro presente que eles oferecem, muitas vezes sem perceber. O terceiro dom poderoso é a capacidade de construção sólida e estratégica. Amores, enquanto muitos vivem sobre o impulso do momento, movido por emoções ou euforias passageiras, Capricórnio enxerga a vida como uma construção. Esse terceiro dom poderoso está ligado à sua habilidade quase mágica de planejar, construir de forma sólida, com passos estratégicos e resultados consistentes. É como se eles carregassem dentro de si um arquiteto invisível que calcula o tempo, os esforços, os recursos e a viabilidade de tudo que deseja realizar. E quando começa algo é com o objetivo de fazer durar. Esse dom faz com que Capricórnio seja um dos signos mais estratégicos do zodíaco. Ele não se move por impulso, ele calcula, ele pensa. E isso se aplica tanto na vida profissional quanto pessoal. Capricorniano não constrói castelos de areias, eles levam o tempo necessário, mas faz uma estrutura que vai resistir às tempestades.
E isso está em carreira, em projeto, em relações, num crescimento pessoal. Cada tijolinho é um reforço na base, sabe? O que diferencia, amores, esse dom das outras habilidades é o nível de consistência que o Capricórnio coloca em tudo que faz. Quando se propõe a realizar algo, faz com profundidade e seriedade. É como se dissesse ao mundo, se for para fazer, vamos fazer direito. E isso é cada vez mais raro no mundo que vive na pressa. Capricornianos não têm medo de começar pequenos, porque sabem onde querem chegar. E essa clareza de destino ajuda a superar obstáculos com uma tranquilidade quase desconcertante. Essa capacidade de construir também está ali numa noção de legado. Capricorniano não quer só viver, ele quer deixar algo, ele quer ser lembrado. Ele quer ser lembrado, ele quer fazer com excelência para que lembrem dele de forma positiva. E por isso são empreendedores, líderes, né, que preferem trabalhar assim no bastidor, lapidando as suas obras até que esteja pronto para o mundo. O mais fascinante é que Capricórnio consegue manter esse foco, mesmo quando tudo ao redor está incerto. Ele sabe esperar, ele sabe reorganizar, ele sabe quando acelerar e quando recuar. É como um jogador de xadrez que está 5 jogadas na frente, mesmo que não demonstre. Essa mente estratégica permite que ele atinja lugares que muitos nem sequer imaginem. E quando ele chega lá é porque construiu cada degrau com as suas mãos. Esse dom não é só voltado a coisas materiais. Capricórnio também constrói laços duradouros, confianças mútuas, parcerias que resistem ao tempo. E quando se dedica a alguém é para valer. Quando se envolve numa amizade é com lealdade. Quando acreditam em um projeto é com entrega. E tudo isso revela uma das maiores virtudes desse dom, a solidez. No mundo de Capricórnio, nada é descartável. Tudo tem valor, tudo tem peso, tudo tem propósito. E isso transforma a sua vida em algo profundo, estável e, acima de tudo, admirável. O quarto dom poderoso, a autossuficiência emocional admirável. Amores, no mundo atual, onde a oscilação emocional é quase constante, que muitos buscam nos outros uma forma de estabilidade, Capricórnio se destaca por algo raro e poderoso, sua autossuficiência emocional. Esse é o quarto dom poderoso e talvez um dos mais incompreendidos. Ao contrário do que muitos pensam, esse dom não significa frieza e falta de sensibilidade, e sim uma habilidade nata de se permanecer centrado mesmo quando o mundo ao redor parece enlouquecer. As emoções fazem parte da vida, mas eles entendem que não podem comandar tudo e por isso eles conseguem ter uma estabilidade onde encontra força, age com clareza, com firmeza e não depende do humor do momento para seguir em frente. Ele se apoia em si mesmo e isso o torna incrivelmente resiliente. Essa autossuficiência não é arrogância, é uma estabilidade emocional conquistada com a experiência, com batalhas internas que ele enfrentou em silêncio. Poucos percebem o quanto o capricorniano sente, porque ele não externaliza tudo, mas ele prefere processar primeiro, entender sozinho, resolver por dentro até expor ao mundo. E isso, aliás, é uma das razões pelas quais muitos confiam nele, porque sabe que encontrará alguém equilibrado, confiável, que não desestabiliza, né? Ele se torna um porto seguro em meio à confusão emocional dos outros. E é exatamente aí que o dom da autossuficiência emocional se torna algo tão valioso e raro. Esse dom traz uma forte independência. Capricornianos não gostam de depender do outro para a sua felicidade, segurança e paz. Eles valorizam relacionamentos, sim, mas querem construir relações saudáveis em que cada um tenha seu próprio eixo. E eles quase têm o deles sempre bem ajustado. Isso impede eles de cair em relações tóxicas, de manipulações e gramas desnecessários. Sabe o que querem, toleram, o que estão dispostos a investir. Quando se envolvem, é com verdade, nunca à custa de si mesmo. Amores, a capacidade de se erguer é um dom maravilhoso.
né? Quando ele passa por decepção, dores profundas, os capricornianos costumam lidar com o sofrimento de forma silenciosa, mas eficaz. Eles choram sim, eles sentem sim, mas logo transformam a dor em aprendizado e com isso se tornam mais fortes. Essa capacidade de regeneração silenciosa é algo que poucos possuem. Muitos se perdem no caos. Capricórnio não, ele está por dentro, realinhando a sua bússola emocional ali no silêncio e surgindo com firmeza. Essa autossuficiência dá a Capricórnio um certo mistério. Eles não se expõem por completo, eles sabem dosar o que mostram, o que guardam, o que revelam. E isso os torna ainda mais magnéticos, mais intrigantes, afinal. Todos nós queremos entender como alguém consegue ser tão centrado, tão discreto e ao mesmo tempo tão intenso. Tudo isso de forma tão equilibrada. No fundo, esse dom é uma expressão da força interior de Capricórnio, uma força que não grita, uma força que exibe, que acolhe, que não se anula, que ama. Com presença, com responsabilidade, com profundidade. O capricorniano pode até parecer distante à primeira vista, mas ao conhecê-lo de verdade, é impossível não admirar o equilíbrio emocional que ele carrega. É uma rocha emocional em um mundo de areia movediça. Agora, o quinto dom é o comprometimento com seus propósitos. Amor, se existe um signo que entende o verdadeiro significado da palavra compromisso, esse signo é Capricórnio. É justamente aí que se encontra o quinto dom poderoso, o comprometimento com seus propósitos. Quando o capricorniano decide algo, não há distração, obstáculos ou tentação que o tire desse caminho. Esse dom é a espinha dorsal da sua força interior, o que o torna tão confiável, tão determinado e tão focado. É como se ao assumir um propósito, ele cravasse a alma e dali em diante nada mais o desvia. O comprometimento de Capricórnio vai muito além de cumprir prazos, está relacionado a uma fidelidade profunda aos seus próprios valores, objetivos e escolhas. Capricornianos se responsabilizam por suas decisões, eles não terceirizam culpas e não jogam problemas, questões para o outro resolver. Eles enfrentam o que for preciso, porque sabem que os seus propósitos não são negociáveis. Para eles, desistir não é uma opção. Eles preferem ajustar rotas do que abandonar a jornada. Esse dom também faz com que capricornianos se tornem pessoas extremamente confiáveis. Quando diz que vai fazer algo, pode confiar. Se algum motivo assim ele não conseguir, ele vai ficar se condenando, porque o senso de dever que eles têm é quase que sagrado. Eles não fazem nada pela metade. Se envolve com uma causa, com um projeto, uma missão, um relacionamento, é com seriedade, é com entrega, é com verdade. E isso cria uma atmosfera de respeito ao redor deles. As pessoas sentem que podem contar com Capricórnio, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, esse dom fortalece a visão a longo prazo, que é tão marcante no signo. Capricórnio não se empolga com decisões fáceis ou promessas vazias. Ele quer consistência, estrutura, resultados sólidos e está disposto a fazer o que for necessário para chegar lá. Isso significa esforço diário e uma paciência quase sobre-humana de esperar o tempo de cada coisa, e ainda assim ele segue. Porque quando um propósito está claro na sua mente, Capricórnio se transforma em uma verdadeira força da natureza. E esse comprometimento não está presente somente em seus objetivos profissionais, também nos laços afetivos, nos vínculos familiares e nas amizades que escolhe cultivar. O capricorniano se diz que vai estar com você, ele estará mesmo. Nos dias bons e ruins, ele não abandona por impulso, ele não vira as costas sem antes esgotar todas as possibilidades. Suas palavras têm peso, seu sim significação e seu não também. Tudo que ele faz tem uma base de compromisso, de verdade, de alinhamento com aquilo que acredita. Esse dom faz com que Capricórnio caminhe com firmeza, mesmo quando ninguém mais acredita. Ele não precisa da aprovação dos outros para seguir. Ele não se move por aplausos, ele se move por propósito. E essa é uma das suas maiores virtudes. Em um mundo em que muitos começam com entusiasmo e desistem na primeira curva, Capricórnio segue. Porque o seu combustível não é empolgação passageira, mas a conexão profunda com o que realmente importa para ele.
Por isso que quando ele chega ao destino, ele não apenas vence, ele transforma, inspira e deixa uma marca. Esse dom poderoso é, sem dúvida, uma das maiores razões pelo qual Capricórnio realiza o que muitos apenas sonham, porque o seu comprometimento é tão firme, tão profundo, tão verdadeiro, que faz com que até o universo conspire a seu favor. Não porque é fácil, mas porque ele jamais recua diante do que realmente importa. Conclusão: o silêncio poderoso de Capricórnio. Amores, é um ser que guarda para si. É misterioso, é profundo, é sólido. Isso habita todo capricorniano. Enquanto muitos logo de cara faz qualquer atitude, o Capricórnio amadurece com as experiências e resiste à adversidade como poucos. Ele não precisa anunciar sua força, porque sua força se revela nos detalhes, no jeito que se levanta depois da queda, no modo como permanece quando tudo balança, no olhar que diz: eu sei aonde eu estou indo. Esse vídeo não é apenas uma homenagem aos nativos de Capricórnio. Valorize-se. Muitas vezes isso passa desapercebido. Eu amo os capricornianos. São signos fortes, resilientes. Signos que chegam lá. É isso, meus amores. Tem uma certa nobreza no Capricórnio. A honra, a rocha, a raiz, o tempo que amadurece. Os frutos que nascem da perseverança. Grande beijo, coração que explode amor. Se você tem um capricorniano, você está diante de um verdadeiro pilar. Alguém que entende que crescer dói, mas que vale a pena.